daquilo que nós falamos no mês de março, sobre uma graça que nos fortalece, que a nossa vida precisa ser fortalecida todos os dias debaixo dessa graça, uma graça, ainda maior, como nós vimos na última mensagem dessa série, que é Cristo, que é uma graça que sobrepõe todas as graças, por isso ele é a graça sobre graça. E eu quis estender um pouco disso para nosso mês da família, dentro de um contexto daquilo que nós somos famílias e precisamos da graça do Senhor Jesus. E como a irmã Suelen falou, semana passada eu falei, famílias perfeitas são sem graça, porque elas não vão viver debaixo dessa graça, porque justamente é diante da imperfeição, diante das tragédias e problemas que nós temos de todo o nosso contexto, do nosso dia a dia familiar, é que nós vamos assim depender da graça de Deus. E muitas vezes nós não desfrutamos dessa graça porque almejamos e buscamos uma perfeição, uma utopia que Deus sequer mandou a gente buscar como família. Falei isso semana passada, o vídeo está lá na internet, se você não escutou, pode rever a mensagem, tá bom? E esse é o grande desafio, porque nós vamos depender todos os dias como famílias debaixo dessa graça que é Cristo Jesus. Sim ou não? Sim? Sim, como o irmão Cláudio aqui também faz, tá bom? E hoje eu vou continuar falando sobre isso, mas nós vamos falar sobre família, tragédia e graça, dentro daquilo que nós temos vivido no nosso país, numa escala ainda maior dentro daquilo que nós vemos nos noticiários e aquilo que está acontecendo na região sul do país, de famílias inteiras vivendo uma grande tragédia. De famílias vivendo assim uma tragédia, uma tragédia que quando você olha de pessoas que foram perdidas, de bens, de não saber quando vai resolver o problema. E quando nós pensamos em tragédias, nós não estamos falando aqui de um problema financeiro, de alguma situação que nós temos até uma pontinha de esperança, algo que vai ser resolvido, algo que vai ter uma solução. Eu entendo que tragédia é o ponto final, onde não há mais o que fazer. Onde todos os seus esforços simplesmente agora não adiantam de mais nada. Uma tragédia é quando há um ponto final na situação onde nós vivemos isso, mas o problema é que ainda nós vamos continuar vivendo como consequências dessa tragédia ainda. Você não pode fazer nada para se livrar da tragédia. A tragédia aconteceu de fato, aquilo de fato machucou a sua vida, aquilo de fato acabou com você num contexto muitas vezes familiar, não tem mais o que fazer, mas ainda você agora continua vivendo as consequências da tragédia. Como viver isso? Por meio da graça. Tragédias, e dentro do contexto familiar, nós vamos viver tragédias. Nós vamos perder pessoas que amamos, onde não tem como mais, muitas vezes não, não tem como trazê-los, esses entes queridos, essas pessoas que amamos de volta. E vamos conviver com isso. Nós vamos, muitas vezes, dentro de um contexto familiar, perder os nossos bens e nos depararmos com situações terríveis, em que não há mais o que fazer, e nós vamos lidar com todas as sequelas disso ao longo da nossa vida familiar. Abusos no contexto familiar, onde pessoas sofrem isso, e terão de conviver agora para o resto de suas vidas com as cicatrizes, com aquela mancha, com aquela mágoa, com aquela violência que sofreu. Negligências, traições, indiferença, uma separação, um relacionamento que termina, onde você não tem mais o que fazer. O que nos resta é a graça de Cristo Jesus. É interessante porque Jesus testemunhou isso e viveu isso. E eu quero aqui, irmãos, ao ler esse texto, descrever aqui para os irmãos como Jesus lida com essa tragédia que tem um ponto final e nos traz agora uma perspectiva acima daquilo que nós estamos vivendo. E aqui eu quero pedir para que você abra os seus olhos e o seu coração para isso.
Porque talvez até hoje você sofra consequências de tragédias que ocorreram na sua vida. Na sua criação, alguma coisa que ocorreu, algo que te machucou profundamente no contexto familiar, mas até hoje está aí. Você não esquece. Você aprendeu a viver. Você agora vive com isso, mas aquilo ainda está na sua vida. O Senhor Jesus viveu assim, viveu uma situação como essa. E Ele traz aqui, irmãos, algo que muitas vezes eu estudando esse texto essa semana, aí a gente quase que não pensa sobre isso. Ele vai falar, o texto que eu vou falar para vocês essa noite é João capítulo 11. Nós vamos ler toda a história do Senhor Jesus lidando com uma perda, com uma tragédia de família, que não a dele, mas ele tinha tanto carinho por aquela família, que essa família é descrita agora como aqueles que Jesus amava, e que amava Jesus, 3 irmãos. É interessante porque agora Lázaro, Marta e Maria são essas pessoas que faziam parte desse círculo íntimo de Cristo Jesus, numa relação aqui quase que de parentesco. E quando nós olhamos para a família de Jesus, nós vemos Maria, nós vemos José, pessoas de Deus, pessoas que ali foram abençoadas por Deus, mas quando nós olhamos para os irmãos de Jesus, nós vemos ali quase que uma tragédia também, porque alguns não creram em Jesus, não criam em Jesus, e pouco se fala deles. Mas João destaca aqui toda uma história, todo um contexto para falar dessa família. Os irmãos já sabem, né, da história de Marta e Maria, certo? Lembra da historinha de Marta e Maria? E Lázaro era o irmão delas. E o texto diz que esse homem Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Nós olhamos aqui essa apresentação dessa família que descreve agora a própria situação em que Maria, lembra lá que unge o Senhor Jesus, e depois é exortada pelos discípulos como alguém que estivesse desperdiçando algo tão caro. Quando nós vemos a história de Maria, e Jesus exorta os seus discípulos com isso. E justamente aqui vai descrevendo essa intimidade, inclusive dentro do contexto dessa notícia que agora chega a Jesus. Os irmãos percebam que a notícia é de que Lázaro está doente, mas há um acréscimo na frase. Aquele a quem o Senhor ama. É interessante porque parece ser um toque assim de Jesus, corre. Jesus, corre porque nós estamos vivendo uma situação de uma pré-tragédia. O nosso irmão, aquele que o Senhor ama, está doente. Jesus, vem para cá. Às vezes eu recebo dos irmãos, pastor, ore por essa pessoa, ele está doente. Pastor, ore por essa pessoa que ontem até eu enviei depois para os irmãos, orem pelo Rafaelzinho. Estava doente, né? Já saiu do hospital, mas ele não estava bem. Essas notícias, quando chegam, é de arrepiar, de arrepiar o braço, o cabelo do braço. Porque a gente se preocupa. Porque a gente sente. E Jesus não é diferente, porque agora ele recebe essa notícia e está sabendo, inclusive, dentro daquilo que o Senhor conhece, dentro da sua soberania, sabendo aquilo que está prestes a acontecer. É interessante, irmãos, porque a notícia se refere a um pedido de volta para Cristo Jesus para lidar com a doença. Jesus, volte, venha para cá, porque aquele que o Senhor ama está doente. Mas é interessante que o Senhor Jesus ele vai agora falar sobre a morte. Ele vai dizer assim, olha, fiquem tranquilos, porque essa doença não é para a morte. Mas o recado não consistia a morte.
A morte passa agora a fazer parte da resposta de Cristo Jesus. Ele não disse isso para amenizar a gravidade da doença. Onde ele diz, fica tranquilo, não, ele está doente, mas ele não vai morrer. Já viu assim? Fica tranquilo, ele não vai morrer. Não é isso que o Jesus tem em mente. Eu entendo aqui que Cristo está descrevendo que essa família ainda viveria uma tragédia ainda maior, porque Lázaro, a doença de Lázaro era real, e aqui algo pior aconteceria. Mas Jesus já começa a descrever que diante disso tudo, diante de toda essa tragédia, havia ainda um alvo maior. Alguns comentaristas entendem até que quando chega essa notícia para Jesus, Lázaro já tenha morrido. Até porque o texto vai dizer que ele demora mais 2 dias para ir ver Lázaro. E quando ele chega, já fazia 4 dias que Lázaro já estava morto. Alguns entendem que ao receber isso, Lázaro já estava morto. Mas ele recebe o recado de que ele estava doente. A implicação disso, irmãos, é que só Cristo tem a capacidade de tirar proveito de tragédias. Só Cristo tem a capacidade e tem uma visão além da tragédia e da dor. E que muitas vezes isso não nos é revelado no momento da tragédia. Porque você está vivendo de fato uma tragédia. E a única coisa que nós pensamos é aquilo que nós estamos vivendo, aquela dor, aquela angústia, aquela tragédia. E é algo muito natural do nosso coração, porque nós estamos sofrendo naquele exato momento. E nós queremos livrar da dor, clamando para Cristo. Cristo, vem e cura. Mas nós perdemos muitas vezes a perspectiva de que Deus vai produzir algo ainda maior do que aquilo que nós estamos pedindo. Porque nós estamos vivendo uma tragédia. E só Cristo tem a capacidade dessa visão. Por isso, irmãos, muitas vezes nós olhamos para isso tudo e a nossa oração é específica, nossa oração é dentro daquilo que nós estamos vendo. Deus, me livra disso. Deus, olha, eu estou passando por isso. Deus, olha, vai acontecer isso, me socorre. Mas Deus lá do céu está olhando além daquilo que você está vendo, além daquilo que você está sofrendo. E essa visão consiste com um propósito. A glória do próprio Deus. Porque o texto vai continuar descrevendo, se você olhar para os versículos de 5 a 7, ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. E quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou por 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Alguns podem até olhar para a tragédia aqui e vai dizer assim, poxa, mas que insensibilidade da parte de Jesus. Afinal de contas, quando você recebe a notícia lá que o seu filho está na escola doente, o que você faz? O que você faz, pai? Larga ele aí, chama o SAMU e leva ele para o hospital, é isso? Não! A diretora liga, pai, está com 40 graus de febre, vomitando, certo? Com diarreia, ele já desmaiou 4 vezes aqui na escola. Já teve 3 paradas cardíacas. Acho melhor você vir. Pastor exagerado, né? É só para você voltar aqui comigo. Você para tudo, fala para o chefe, olha, eu preciso dar uma saída porque a criança está doente, eu preciso ir lá na escola pegar as crianças. Ou você manda alguém pegar, ou você vai investigar, mas alguma coisa você vai fazer. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus fica mais 2 dias. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos aqui quase que uma aparente contradição. Claro que não é uma contradição, porque é uma aparente, porque diz que Jesus ama, mas não sai para socorrer aquele que ele amava. Olha só. Jesus amava Marta, aquela que mandou chamar Jesus, aquele que ama Lázaro, aquele que esse seu irmão. Mas ele não sai imediatamente, ele ainda espera. E quase nós vemos essa aparente contradição, onde agora ele recebe a notícia e espera ainda. Só então ele resolve sair e voltar para a Judeia.
E aqui, como eu já citei nos versículos anteriores, talvez Jesus já soubesse, Lázaro talvez já estivesse morto, e na onisciência de Cristo Jesus, ele já agora está sabendo daquilo que ocorreu com ele. Temos aqui essa situação. Mas o fato é, irmãos, que uma tragédia não apressa Jesus. Uma tragédia não muda o tempo do nosso Deus. Uma tragédia não muda o tempo de Jesus para realizar aquilo que Ele deseja para a sua própria glória. Seria mais fácil para a família não passar pela tragédia da morte. Seria mais fácil para Marta, Maria, que Jesus recebesse a notícia, saísse correndo, curasse Lázaro, porque, irmãos, passar pela morte é trágico. Mas Jesus não faz isso. Porque o tempo de Deus, a visão da glória de Deus, a visão maior de todas as coisas, é só Cristo que tem. Porque Cristo tem um propósito maior para uma tragédia. O propósito de Jesus é a sua própria glória. E mesmo uma emergência, mesmo algo tão difícil acontecendo, isso não vai agora apressar, mudar os propósitos do nosso Deus. E aqui, irmãos, essa implicação que de nossa parte para com Deus muitas vezes nós queremos, e de fato é lógico, porque nós estamos vivendo aquele problema, queremos o socorro, o livramento da tragédia de forma imediata. E é natural isso, não é pecado você pedir isso, não. Tudo bem? Mas você precisa lembrar que Deus lá dos céus, que Cristo o Senhor, não se apressa, porque o que está em jogo é a glória dele em tudo aquilo que ele faz. Entendam que em meio à dor queremos o caminho mais fácil, o caminho do milagre, o caminho do óbvio, porque a dor é real, mas em meio a tudo isso existe algo maior envolvido, que é a glória de Deus. Eu entendo que em meio à dor queremos o caminho mais óbvio. Senhor, cura meu irmão. Senhor, vem para cá e cura ele. Mas nem sempre isso muda o tempo e o caminho de Deus. Porque na tragédia, Jesus nem sempre vai pelo caminho fácil e óbvio. Mas com certeza, ele sempre vai pelo caminho mais glorioso. E ele continua, depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E os discípulos disseram... Opa, acho que eu pulei ali. Ah, está ali. Naquele outro quadradinho. E os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá. E aqui a gente precisa entender que esse capítulo 11 de João, ele é um capítulo que continua a história do capítulo 10. E se você olhar no capítulo 10, Jesus estava numa festa ali na Judéia e ele está pregando e as pessoas começam a ameaçar Jesus e ameaçar apedrejá-lo. E Jesus precisa fugir dali e vai em direção ao Rio Jordão. Ele atravessa o Rio Jordão. Agora, mas Lázaro, Maria e Marta estão em Betânia, que ficava a poucos quilômetros de Jerusalém, na região da Judéia. E Jesus agora é questionado pelos seus discípulos: mestre, olha só. Eu fico imaginando, né? O senhor recebeu há 2 dias a mensagem de que ele estava doente. O senhor não foi. Agora o senhor quer ir? A propósito, o senhor lembra que o senhor quase foi apedrejado? O senhor lembra que o senhor está correndo risco de vida? E que também esse risco implica também em nossas vidas? Porque aqui nós vamos perceber que nos versículos posteriores, que existe uma preocupação também dos discípulos para com a vida deles. E Jesus está assumindo esse risco capital de chegar tão perto de Jerusalém. E Jesus está colocando em risco a si mesmo para talvez contribuir para uma tragédia ainda maior. Mas Jesus nem sempre pega o caminho fácil e óbvio. Ele sempre vai pegar o caminho glorioso. Por isso não é à toa que nos versículos de 9 a 11, Jesus vai responder assim para eles. Jesus respondeu: não é verdade
Que o dia tem 12 horas? Só lembrando que existe uma contagem de horas diferente da nossa aqui, tá bom? Estamos falando de nascer do sol e pôr do sol. Por isso são 12 horas. Era assim que era contada. Porque depois do pôr do sol, ninguém fazia mais nada. Diferente de hoje, que hoje depois do pôr do sol, você ainda continua trabalhando. Pôr do sol. Acabou. Talvez quem entende mais isso é lá na roça. Quem lida com a roça. Esses dias um tempo atrás eu estava andando de bicicleta, faz tempo já, né? Ali perto Ô, gente, eu esqueci o nome do bairro, onde tem a linha de trem ali que passa ali por baixo, eu esqueci o nome. Currupira. Já era final de tarde, acabou. E eu passei perto de uma chacrinha assim, tinha um senhorzinho já sentado na varanda, no fim de tarde, dia ganho, e já esperando a hora do quê? Da janta e dormir, porque acabou o dia. Você vai ficar colhendo, mexendo na roça à noite? É isso? Tem como? Tem como, Jones? Não tem, né, Jones? Tem como capinar de noite? Não dá. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Olha, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque não vê a luz. E tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. A resposta de Jesus está de acordo com o seu tempo, que ainda não chegou, que aquilo que eles tanto temiam, Senhor, mas o Senhor vai voltar para a Judéia, Senhor, nós corremos risco. Jesus está dizendo, fique tranquilo, ainda não chegou o meu tempo. Ainda não chegou o meu tempo. A tragédia ainda maior ainda está para acontecer, que é a minha morte. Fique tranquilo, porque quem anda à noite tropeça, não tem luz. E dessa forma, Jesus também põe de lado a ansiedade dos seus discípulos. Discípulos, a minha hora ainda não chegou. E os discípulos expressam essa preocupação por si mesmos. Mas ainda não chegou o tempo de Cristo Jesus. Uma tragédia que ainda seria maior do que aquela tragédia do que eles estavam presenciando. E Jesus diz, ele dorme. Lázaro dorme. Porque a tragédia nem sempre é o fim. Apesar de concluirmos que é o fim. Mas nós esquecemos que Deus continua agindo para a sua glória. Lázaro adormeceu. E depois a gente vai ver aqui que eles acharam aquele que estava dormindo. Mas Lázaro já estava morto. Mas ele vai dizer, não é o fim. Lembre disso essa semana. A tragédia, as consequências da tragédia não é o fim. Sabe por quê? Porque Deus está agindo para a sua glória. Lázaro morreu. É o fim da vida dele. Mas Jesus continua agindo para a glória dele. E Jesus, João vai explicar que falava da morte de Lázaro. Mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Os discípulos eram meio lerdinhos às vezes. Então Jesus lhe disse claramente, vem cá que eu vou explicar para vocês agora. Vou falar de fato o que aconteceu. Por causa de vocês, Lázaro morreu. Jesus quis usar palavras de consolo e de conforto para com os discípulos. Mas também Jesus está lidando com a incredulidade dos discípulos. Mas Jesus está lidando com a desconfiança, o temor dos discípulos, da tragédia ainda maior que pode acontecer. E Jesus tem que ser claro aqui, ele está morto. Ele morreu. Mas aí Jesus acrescenta, mas por causa de vocês eu me alegro que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrer com o mestre. Jesus acabou de dizer, a minha hora não chegou. Vem Tomé e vai dizer, então vamos com Jesus, porque vamos morrer com
Jesus está dizendo, Lázaro morreu, mas eu não vou morrer, vocês não vão morrer. Entenderam? Entenderam? E Jesus está dizendo, eu me alegro inclusive que vocês não estivessem lá, porque se vocês estivessem lá, eu estivesse lá, eu iria curá-lo, mas eu quero mostrar algo muito maior para vocês. Entendam isso. Irmãos, e aqui eu estava pensando, poxa, mas quase que parece sádico da parte de Jesus permitir isso. Não seria mais fácil Jesus ir lá, curar Lázaro logo e privar essa família de viver essa tragédia, de ter alguém que morreu? Jesus não pega o caminho mais fácil e óbvio. Jesus sempre vai pegar o caminho da glória. Lembre-se disso. E aqui a gente ora determinando os milagres de Cristo em nossas vidas. Não é assim muitas vezes a nossa oração? Não é assim a nossa oração? Deus, tira essa pedra do rim. Claro, está doendo, certo, Rafael? O Rafael tem pedra no rim, coitado. Dói, não sei, mas diz que dói para chuchu. Diz que é pior que a dor de parto, não sei também. E aí você ora pedindo para tirar a pedra. Mas a pedra não sai. Mas você precisa esperar Deus continuar sendo glorificado, mesmo com uma pedra no rim. Mas você está orando para tirar a pedra. Olha que dificuldade isso. Porque a tragédia nos cega, a tragédia nos tira o entendimento, e até nós começamos a pensar que vamos também perecer. Já que está todo mundo morrendo, então também eu vou morrer. Já que Lázaro morreu, Jesus vai morrer, a gente vai morrer, então vamos lá. Não é isso que Jesus está dizendo. Entendam, irmãos, que a cura não seria suficiente para o propósito ao qual o Senhor Jesus tinha para apresentar-se a eles e despertar fé, lidar com a incredulidade dos seus discípulos. O que Jesus tem em mente é produzir fé para a glória de Cristo Jesus em meio a uma tragédia. Se nós olharmos para as coisas, o que é mais? Claro que não existe coisa difícil para Jesus. Tá bom? Curar ou ressuscitar? Qual que mais impacta vocês? Porque até agora vocês me viram curando um monte de gente. Alguns foram testemunhas disso, alguns foram alvos diretamente da cura de Cristo Jesus. Mas Jesus está dizendo, eu vou mostrar algo ainda maior para vocês. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquilo que mais, e aqui, irmãos, meio à tragédia, e as consequências de tragédia em nossa vida, aquilo que mais é minado em nossas vidas é a nossa fé. Porque em meio à tragédia, a incredulidade toma conta do nosso coração, nos entristece, e ela tem a capacidade de nos roubar de Deus. E o quanto é difícil. Todos nós já vivemos tragédias em nossa vida, e nós vamos questionar, muitas vezes dentro de um contexto de não entender, às vezes até de um contexto de raiva, às vezes até de um contexto de ira, e perguntar, cadê Deus nessa história? Afinal de contas, eu estou na igreja, afinal de contas eu dou o dízimo, eu falo de Jesus, eu ando corretamente, por que eu estou passando por isso? Eu já vi muitos crentes questionarem sobre isso. Eu tenho uma família, eu estou andando direito, eu tenho uma família na igreja, eu zelo pelas coisas de Deus, por que eu estou passando por essa tragédia? Minando a fé. Quando Jesus chegou ao encontro de Lázaro, já sepultado, havia 4 dias. Lembra? Possivelmente, o Senhor Jesus já tivesse, ao receber a notícia, que Lázaro estivesse morto. Ficou mais 2 dias, demorou mais algum tempo. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos dos judeus vieram visitar Marta
e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Entenda aqui, irmãos, que alguns comentaristas acham que essa família era uma família de bastante relevância na comunidade judaica. Quando a própria Maria derrama, todo aquele perfume sobre Cristo Jesus, era algo bastante caro. Alguns entendem que essa família era uma família abastada, tinha recursos, era uma família conhecida pela comunidade judaica nas proximidades ali de Jerusalém. Por isso ali muitos estão pranteando, muitos estão ali chorando com as irmãs de Lázaro. E Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, olha o que ela diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, o Senhor teria curado. Se o Senhor tivesse vindo quando nós chamamos, o Senhor teria curado. Acho difícil, porque talvez já estivesse morto quando Jesus recebe a notícia. Mas eu também sei que, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. E Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Maria respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Você crê nisso? Marta respondeu, sim, Senhor. Creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Embora nós observamos aqui que essa família proeminente está sendo agora derramando em lágrimas, nós vemos esse retrato de Marta agora como mais ativa, impetuosa, das irmãs, tomando essa iniciativa de ir ao encontro de Jesus e nem espera Jesus chegar. Mas suas palavras não são de repreensão aqui, são palavras de dor. E de fé também, porque se Jesus estivesse lá, provavelmente Jesus teria curado. Essa indagação, esse é o pensamento de Marta. Marta, olha, se o Senhor estivesse aqui, curaria e ele se levantaria. Mas aqui Jesus passa agora a apresentar o propósito maior disso tudo, dessa tragédia. Jesus agora se apresenta como a ressurreição e a vida. É interessante porque esta é a oportunidade agora do Senhor Jesus se apresentar como aquele que dá a vida, que vence a morte. Marta, a princípio, não entende isso, porque ela vai dizer, eu creio que o Senhor vai ressuscitar. Mas ela vai ressuscitar quando? No último dia. Mas Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Crê nisso, Marta? Crê nisso, Marta? Eu entendo que aqui neste momento, possivelmente Marta tenha realmente demonstrado essa fé em Cristo Jesus como seu Salvador, diante das suas declarações. Porque se os irmãos lerem, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus que deveria ter vindo ao mundo. É interessante, irmãos, que parece aqui, e se esse é o entendimento, será que Lázaro teve que morrer para que Marta cresça em Cristo Jesus? Porque lembra no encontro com Jesus, lá na sua casa? O senhor está aí com a minha irmã, ela está sem fazer nada e eu estou aqui atarefada, lembra? E o Senhor Jesus repreende Marta, Marta, Marta. A sua irmã escolheu a melhor parte. A sua irmã escolheu a melhor parte. Mas agora, nesse propósito maior de Deus, parece que aqui a morte do seu irmão justamente tem como esse objetivo produzir fé na vida dessa pessoa que estava andando com Cristo Jesus. Entenda aqui que Marta tem uma visão de que Jesus poderia ter até tomado o caminho mais fácil. Se o Senhor estivesse aqui, o Senhor teria curado. Não teria nos deixado passar por esse trauma, por essa tragédia da morte.
mas não entende que Jesus tinha um propósito maior, que era a própria vida de Marta. Produzir fé salvadora na vida de Marta. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Você crê nisso, Marta? Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso, que Jesus é a ressurreição e a vida? Essa é a pergunta que muitas vezes temos que responder diante de tragédias. Você continua crendo que Deus é o autor da vida, mesmo diante da morte? Mesmo numa tragédia de morte, você entende que Ele ainda é a vida, a ressurreição? Porque na tragédia da morte, parece não, né? Tudo acaba. Acaba a vida que está indo embora e quase que a nossa vida junto com aquele que está indo embora. Mas aí vem Jesus e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Onde temos agora essa renovação da nossa confiança em Cristo Jesus. Onde agora, mesmo diante da dor de perder alguém, da morte, o Senhor Jesus começa agora a trabalhar no nosso coração para que a gente glorifique o Senhor. E aqui Jesus começa a ser glorificado. Você crê nisso, Marta? Creio. Eu creio nisso. Mas a história continua, onde agora nós vemos, nos versículos de 28 a 33, agora Maria, depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã. É interessante porque Marta sai e Maria fica. Eu achava que Maria ia sair primeiro. Não é? Mas aqui é um assunto para uma outra história, é um debate teológico para outra situação. Ele disse em particular: o mestre chegou, está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Parece que Jesus quer tirar Maria ali e ter um papo mais a sós com ela, diante de toda a multidão que estava no funeral ali, pranteando com as irmãs. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a se levantar depressa e sair, seguiram pensando que ia para o túmulo chorar. Mas quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou seus pés de Jesus, dizendo o quê? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que o acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Enquanto Marta tem uma conversa teológica com Jesus, essa mesma indagação de Marta, Maria revela também de uma forma mais emocional, onde nós temos a mesma esperança da presença de Jesus, de que se ele estivesse ali, ele seria curado. Apesar de Maria não revelar a sua fé como Marta ali, na confissão de que ele é o Messias, nós vemos essa demonstração de confiança por parte de Maria. Parece que o entendimento, inclusive aqui, é o mesmo da sua irmã. Se o Senhor estivesse aqui, o Senhor teria curado. Mas não precisou de uma declaração de fé. Mas o texto revela também uma certa particularidade do Senhor Jesus aqui. Quando ele diz que agitou-se em espírito e comoveu-se. Nós vamos entender isso nos próximos versículos, porque quando nós olhamos para os versículos de 33 a 37, nós vamos ver assim: quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus acompanhavam também choravam, agitou-se em espírito e se comoveu, e perguntando: onde vocês o puseram? E eles responderam: Senhor, venha ver. E Jesus chorou. Jesus chorou. Esse é o versículo que todos os jovens decoram para falar nas brincadeiras dos acampamentos. O menor versículo da Bíblia. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele amava. Mas alguns outros disseram: será que ele, que abriu os olhos aos cegos, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Funeral é um negócio estranho.
Funeral tem cada conversa estranha e não é diferente nesse funeral. É interessante, irmãos, porque aqui, como eu disse, o texto descreve um sentimento de Cristo Jesus. E aqui nós lembramos aqui que a tradução, ela de alguma forma quis amenizar aquilo que Jesus estava passando. Porque aqui nós vamos observar, e nessa tradução agitou-se em espírito, comoveu-se em espírito. Quando nós olhamos para o grego, literalmente ela vai descrever um cavalo que bufa. Um cavalo que está bravo e faz... É isso que a palavra descreve. É um cavalo agora, eu não ando nem de cavalo. Mas o cavalo dá sinais de que ele não está bem, de que ele não está em paz. E um desses sinais é o quê? Bufar. Não é assim que você faz quando você está bravo? Fica bufando, seu cavalo... Não é assim que o seu filho faz? Meu filho, vai estudar. Né? Até treme os beicinhos assim, que nem um cavalinho. Jesus está aqui descrevendo que está incomodado no seu coração com a atitude daqueles que estão ali. E descrevendo novamente, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor teria curado, sem entender de uma visão ainda maior daquilo que Cristo faria. Os discípulos pensaram assim, Marta pensou assim, Maria pensou assim, aqueles que estavam ali também estavam pensando assim. Se o Senhor estivesse aqui, o Senhor teria curado. Eu fico imaginando Jesus fazendo uma visita no São Vicente. Se você está hospitalizado no São Vicente, o que você espera com a presença de Jesus no São Vicente? O que você espera? Cura. Mas é sempre assim que Jesus age? Jesus curou todos aqueles que estavam enfermos à sua volta? Jesus curou todos os mancos, os coxos, os mudos. Jesus curou todos os leprosos. Jesus ressuscitou a todos aqueles que morreram. Porque nós queremos o caminho óbvio, nós queremos o caminho fácil, mas Cristo sempre vai tomar o caminho da glória. E isso, quando nós não entendemos essa situação, muitas vezes, irmãos, parece aqui despertar até uma ira da parte de Cristo Jesus, de Deus, diante daquilo que nós estamos vivendo como incredulidade. Entenda que em meio à tragédia, o próprio Cristo lida com o nosso pecado da incredulidade também. Ele vai nos exortar isso, homens e mulheres que estão diante dele, alguns inclusive dizendo, olha como amava Jesus, porque Jesus chorou, e eu entendo que o choro de Jesus aqui é de ver a incredulidade daqueles que estavam à sua volta, de não entender quem Cristo é. O choro de Jesus, assim como chorou outras vezes, de entender que mesmo diante dele, diante da mensagem de Deus, da palavra viva de Deus em sua frente, o povo ainda não creu em Cristo Jesus. E Jesus chora. A incredulidade causa tristeza no coração do Filho de Deus. A incredulidade cria tristeza no coração de Deus. Indignação. Porque, irmãos, mesmo em meio à tragédia, nós olhamos apenas de forma rasa. Não temos a visão da glória de Deus. E o choro aqui, claro que Jesus está sentindo pelo seu amigo. Claro que ele sabe disso. Mas é um choro de lamento por aqueles que estão vivos, mas mortos porque não creem em Cristo Jesus. Porque aquele que morreu em Cristo seria ressuscitado, seja naquele momento ou na glória. Não foi isso que a própria irmã disse? Mas há aqueles que estão ali vivos à volta e que estão mortos porque não creram em Cristo Jesus. E Jesus chora por estes. E Jesus
agitando-se novamente em si mesmo. Parece que Jesus ficou irritado de novo. Foi então ao túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então o Senhor Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. E Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. E sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E depois de dizer isso, chamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto em um lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Aqui nós vemos o resultado final da história, onde, irmãos, em Cristo, a tragédia da morte é vencida. Amém? Em Cristo, a tragédia da incredulidade é transformada em fé. Só Ele tem o poder de fazer isso. Mas nem sempre, para fazer isso, Jesus vai pegar o caminho mais fácil e óbvio, mas sempre o caminho da sua glória. Lembre-se disso. Lembre-se que agora você vai lidar com essas crises e dificuldades e saber que nem sempre o caminho para resolver as tragédias que você tem sofrido, as consequências da tragédia, será o caminho que você acha que é o ideal. Olhamos para aquilo lá no Rio Grande do Sul, aquela tragédia, pessoas que estão desmanteladas, em todos os sentidos. Não tem uma casa, para onde eu vou? Para onde eu vou? Você já imaginou uma situação dessa? Alguém te pega do barco, põe num barco e te leva para a terra, e aí ele respira, aí ele fala: poxa, fui salvo. Mas aí ele fala assim: e agora, para onde eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho nem documento aqui comigo. Tudo ficou lá, tudo está debaixo d'água. As minhas coisas, minha certidão de casamento, as minhas fotos, o meu álbum de família, ficou tudo lá, os meus pertences. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Tudo acabou. E, irmãos, não é a água baixando que vai resolver o problema, porque as consequências dessa tragédia ficam na vida das pessoas. E o medo? Eu fico imaginando aquelas crianças sendo resgatadas ali de helicóptero, de barco, e agora, o que eu faço? Crianças que vão agora conviver com isso, com essa tragédia em seu coração. Irmãos, o que dirá na família? Pessoas que viveram coisas terríveis na sua família no passado, muitas vezes violência, abuso, o casamento que foi desfeito, o pai que simplesmente abandonou, a mãe que abandonou, filhos que foram desamparados, mulheres que foram agora deixadas, homens, situações terríveis. Que o que resta agora? Acabou. E muitos dos irmãos aqui, muitas vezes passamos por essas tragédias, e a tragédia, as consequências disso ficam em nossas vidas. E aí muitos, num radicalismo, vai dizer assim: não vale a pena esse negócio de família. Não vale a pena esse negócio de casar. Não vale a pena esse negócio de ter filho. Eu vou ter 20 gatos. Eu vou ter um cavalo, caramelo. Eu vou me preocupar com o cavalo. Nada contra preocupar com o cavalo, tá? Mas eu, numa proporção de emergência, mais recursos e atenção para as pessoas do que um cavalo. Mas é que tem umas mulas que pensam na égua também, né? Então a gente precisa entender isso. Que gastam energia para isso. Mas, irmãos, entenda isso. Entenda que agora nós vamos lidar com essas situações.
E que nos resta apenas a graça de Deus, e que muitas vezes Jesus não vai seguir o caminho mais óbvio, o caminho que nós pensamos ser mais fácil. Porque qual foi o caminho da glória de Cristo Jesus? O caminho da cruz. É interessante porque Jesus teve uma opção dada por Satanás para que ele tivesse glória quando foi tentado. Senhor Jesus, quer os reis da terra? Quer autoridade por esse mundo? Quer ser rei? Olha aqui os reis, eu dou ele para vocês, para você. Essa era a oferta de Satanás para Jesus. Essa era a oferta de glória que Satanás estava oferecendo para Jesus. Mas qual foi o caminho da glória de Jesus? O caminho da cruz. Qual foi a coroa da glória de Cristo Jesus? Uma coroa de ouro? Foi? A coroa de glória foi uma coroa de espinhos. Qual foi a roupa desse rei? Foi uma túnica maravilhosa, adornada com ouro, bordada com fios de ouro? Não! Foi uma túnica agora como fruto de zombaria. Qual foi o trono de Jesus? Qual foi o trono? Uma cruz. Aqui está o rei dos judeus. Mas, irmãos, lá no seu livro, acho que travou aí, Sheldon, por favor, passa no próximo slide aí para mim. Isso, o outro. Lá no livro Família em Meio à Tormenta, em Meio à Tempestade, meio à tormenta, que nós estudamos já aqui na nossa igreja, o autor descreve a seguinte coisa num dos seus capítulos. Não dá para saber por que você enfrentou o que enfrentou. Mas é possível ter a certeza de que você sobreviveu. Você tem feridas. Sim, elas fazem parte de quem é você. Quando você encontrar o Senhor Jesus durante a ressurreição, observe que suas mãos e o seu lado, ainda terão as marcas dos espinhos e da lança romana e dos pregos daquela cruz. Mesmo assim, ele não é uma vítima. Ele é um triunfante leão de Judá, aquele que é o herdeiro do universo, e nele você também é mais que vencedor. Queridos irmãos, talvez eu não saiba as dores, as tragédias que você viveu e as consequências dessa tragédia que você vive até hoje. Mas as cicatrizes, muitas delas estão ainda isso, fazem parte de você hoje. Não é verdade? Mas lembre que o Senhor Jesus também tem cicatrizes. E tudo isso não define quem você é hoje em Cristo Jesus. Tudo isso não define o que você vai fazer da sua vida, porque agora nem isso definiu Cristo, porque Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Cristo Ele não é uma vítima, mas é o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Hoje você não é um fracassado, hoje você não é uma pessoa que vive em função mais disso, em nome de Jesus, mas você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, não desista da sua família, apesar de tragédias acometerem famílias, apesar de tragédias quase que por fim em famílias, mas nós somos vencedores naquele que é vencedor.